Vamos voltar à contagem errada dos carboidratos. Ora, a gente sabe que o principal nutriente dos vários nutrientes que a gente tem nos alimentos, o principal nutriente que afeta a nossa glicose sanguínea, ou seja, a nossa glicemia, são os carboidratos. Existem vários tipos de carboidratos e carboidrato é um nutriente, é um elemento que compõe os alimentos. Os carboidratos são um dos nutrientes, outros são as proteínas, as gorduras ou lipídios, as vitaminas, os minerais, existem a água, existem muitos nutrientes que estão no alimento. E dentre os nutrientes que estão no alimento, os carboidratos são aqueles que mais fazem a glicemia subir. São os únicos? Não. Não. Tem outros tipos de nutrientes que fazem a glicemia subir. Mas os carboidratos afetam mais a nossa glicemia. Então, quando a gente observa o nosso prato, a nossa refeição, e consome sem prestar atenção na quantidade de carboidratos que a gente está consumindo, pode haver um desbalanceamento entre a quantidade de carboidratos que a gente está consumindo e a capacidade do nosso corpo de controlar. Então, se eu comer isso de carboidrato, eu vou precisar isso de exercício, ou isso de insulina própria, endógena, ou isso de insulina exógena, ou seja, aplicada, ou isso de medicamento. Então, tem fatores que eu tenho que associar à quantidade de carboidratos que eu consumi. Por isso se insiste tanto de evitar refeições com grande volume de carboidrato, porque é difícil de controlar quando a gente tem muito carboidrato numa refeição. E tem um fator que ajuda nesse equilíbrio, que são as fibras. Por incrível que pareça, agora já rolou aqui a página, eu tenho que voltar onde eu estava para não me perder. Tá. Por incrível que pareça, as fibras, as fibras são um tipo As fibras são um tipo de carboidrato. E sendo um tipo de carboidrato, elas são um tipo de carboidrato que o nosso organismo humano não é capaz de digerir, não é capaz de metabolizar, não é capaz de quebrar a fibra para transformá-la em energia disponível para o nosso organismo. Quem que consegue fazer isso? Ruminantes, né? Como eu costumo brincar, animais muito frágeis, né? Como os elefantes, as vacas, os touros, né? Os cavalos, que são herbívoros. O organismo deles é capaz de comer coisas extremamente fibrosas, que são carboidratos, e transformar essas fibras em nutriente energético, em energia. Nosso organismo não é capaz de fazer isso. Então, no nosso caso, as fibras são muito importantes porque elas, junto com o carboidrato, se o carboidrato vier até aqui, mas a gente tiver uma quantidade boa de fibras sendo consumido junto, e por isso se fala tanto da preferência por carboidratos integrais. Então, se vai comer grãos, então escolha aqueles integrais. Os grãos de uma forma geral, as leguminosas, por exemplo, né, os feijões, grão de bico, ervilha, soja, amendoim, com fibras, e dos grãos cereais, os integrais. Se você come cereais, então o arroz integral, a aveia grossa de preferência, né, integral, a cevada, o trigo, o milho, mas integrais, porque a quantidade de fibras que eles tiverem vai ajudar a barrar que o carboidrato simples suba muito. Então, logo mais adiante aqui, deixa eu ver se foi, oi Marcilene. Não. Aqui, a Érica. A Érica está falando do uso incorreto de insulina e a contagem inadequada dos carboidratos. Tem a ver com os medicamentos. Então, se eu aplico insulina, eu tenho que saber quanto de insulina eu preciso para uma certa quantidade de carboidratos. É nisso que está baseada a famosa contagem de carboidratos. Que na verdade eu acho que tinha que mudar de nome, porque é muito mais do que só contar os carboidratos. Tem a ver com fazer todo um cálculo para entender, a partir do funcionamento do meu organismo, do meu corpo,
quanto de insulina eu necessito para uma determinada quantidade de carboidratos. Só que isso varia de acordo com com o horário, com o tipo de exercício que eu fiz, com o tipo de insulina basal que eu estou usando, com como estão as minhas emoções, o momento do dia, o grau de estresse que eu estou, o tipo de carboidrato, etc. Tem muito mais elementos, mas de forma simples é só isso, é uma relação entre a quantidade de carboidrato e a dose de insulina ou a dose de medicamento. Então, quem faz doses fixas de insulina, eu escrevi sobre isso essa semana, doses fixas de insulina ou medicamentos orais para ajudar o controle da glicemia, é muito bom se puder manter uma certa disciplina em horários e na quantidade de carboidratos que consome em cada refeição. Então, eu dei exemplos de como calcular isso. Se você consome, por exemplo, 150 gramas de carboidrato por dia, né? Um bom nutricionista te ajudou a calcular e calculou que no teu caso você precisa de 150 gramas de carboidrato por dia. Para vocês terem uma ideia, atletas que fazem provas de endurance ou trabalhos físicos mais pesados, estivadores, coisas assim, eles consomem fácil 500 gramas de carboidrato por dia. Fácil, fácil. E é desejável, porque eles têm um gasto calórico necessário consumir mais carboidratos. Mas isso tem que ser observado e calculado por um bom nutricionista junto com você. Mas vamos dizer que você tem a necessidade de 150 gramas de carboidrato por dia, só para dar uma ideia. Esses 150 gramas precisam ser distribuídos de uma forma saudável e equilibrada entre as refeições que você faz ao longo do dia. Então, vamos dizer que você faça 3 refeições por dia. Não necessariamente vai ser 50, 50, 50. Depende de como é a sua fome, depende do horário que você tem mais resistência à insulina. De manhã, por exemplo, é mais comum a gente ter resistência à insulina. Então, ao acordar, consumir carboidratos não é uma boa ideia. Se for consumir carboidratos ao acordar, que seja com bastante fibra, né? Por isso que frutas de manhã pode ser uma boa ideia, mas de preferência aquelas frutas de menor carga de carboidratos, de menor carga glicêmica, que fazem a glicemia subir mais devagar, tá? Nesse horário da manhã, melhor consumir gorduras, proteínas e alimentos fibrosos, né? Mas vamos dizer que sejam 150 em 3 refeições. Então, poderia ser 50, 50, 50? Poderia. Ou poderia ser 40, 60 e 50? Poderia. Mas vamos dizer que sejam 4 refeições. Então, pense, converse, faz de conta que você faz exercício sempre logo depois que acorda. Então, talvez aqui você vá colocar um pouco mais de carboidrato, mas aqui, mas de noite você não quer consumir muito carboidrato. Então, poderia ser 40, 50, 50 e 30. Depende. Isso tem que ser bem calculado com um bom profissional da área, mas é importante que você conheça isso para poder pensar a sua melhor distribuição. E nesse sentido, eu acho extremamente importante a gente chamar a atenção de pessoas diabéticos tipo 1 que estão em lua de mel. Na lua de mel, é usual a gente não entrar ainda com a contagem de carboidratos completa, no sentido de fazer ajustes da insulina ultra rápida de acordo com a quantidade de carboidratos. Porque quem está em lua de mel, que pode durar de 1 ano e pouco a 2 anos e pouco, em média são cerca de 18 meses em lua de mel. Não é verdade que a lua de mel acaba rapidinho, a não ser que esteja com um montão de insulina enfiada em cima, porque aí a lua de mel não consegue aparecer, tá? Mas então, se está em lua de mel, é desejável que distribua nas 6 refeições do dia um pouquinho de carboidrato em cada refeição, de modo que o corpo consiga se manter mais equilibrado. Porque se você faz uma refeição com um montão de carboidratos e outra com pouquinho, a sua glicemia vai responder dessa forma também. Então, se você não quer ter essa rigidez e comer à vontade, que é uma opção sua, né? Então você vai ter que aprender a ajustar, principalmente a medicação, se você usa alguma medicação, né? Seja insulina ou seja medicamento oral. E o exercício
as quantidades de carboidratos que você está consumindo. Lembrando que proteínas e gorduras também sobem a glicemia, mas de um modo diferente. Então, vamos voltar à pergunta: o que faz a glicemia subir e o que faz a glicemia se manter alta? Sim, errar a relação, como a Érica aqui também já comentou, errar a relação entre insulina e carboidratos, ou entre medicamentos e carboidratos, ou fazer refeições com grande quantidade de carboidrato, é o principal modo de fazer a glicemia subir, tá? Contagem inadequada dos carboidratos, exatamente. Agora, a Marcelene está dizendo assim, mesmo quando aplica insulina, sobe horrores, porque tem que saber fazer essa distribuição. Tem várias publicações aqui no grupo em que eu explico isso. Tem inclusive publicação da Universidade de São Francisco, nos Estados Unidos, explicando como se calcula isso. Quanto uma unidade de insulina cobre de quantidade de carboidratos. Existem várias contas para isso, tá? À medida que a gente vai tendo mais experiência, você vai sabendo olhar melhor qual o valor, qual o número de referência usar para essa conta. Mas, em geral, o número vai ser grande, tá? Mas a gente divide 1.200 até 1.800, um valor entre esses dois números. Eu gosto muito de usar 1.400, dividido pela quantidade total de insulina que utiliza por dia. Isso vai dizer quanto uma unidade de insulina faz baixar a sua glicemia. E para contar quanto de carboidrato é coberto por uma unidade de insulina, você vai usar um número entre 300 e 500. Eu gosto de usar 350, tá? Então, seria 350 pelo total de insulina que eu uso por dia. Uma outra forma mais fácil de encontrar aproximadamente esse número é dividir 750 pelo seu peso. Em geral, dá aproximadamente o seu valor, que chama fator de correção de carboidrato, né? Ou RIC, relação insulina-carboidrato, né? São formas diferentes de chamar. Ou FCC, fator de correção de carboidrato, ou RIC, RIC, relação insulina-carboidrato. Você pode pegar 750, que é um número mágico, e dividir pelo seu peso. Aproximadamente este resultado que deu vai ser o seu fator de correção de carboidrato ou o seu relação insulina-carboidrato, tá? Eu, por exemplo, estou pesando 64. Se eu dividir 750 por 64, dá mais ou menos 12, que é mais ou menos o meu RIC ou o meu FCC, tá? É mais ou menos isso. Tem outros elementos que entram aí junto, tá? Elisa, quem chegou agora mais tarde, Maria Silva, deixa eu explicar. Eu estou querendo fazer live mesmo, ao vivo. Então, eu joguei uma pergunta. A pergunta é: o que faz subir a glicemia e o que faz a glicemia se manter alta? Tá? E eu estou esperando respostas de vocês e essas respostas eu estou comentando.